Lesões de Paulinho e agora Jair vai forçar o Vasco a ir ao mercado antes da janela do meio do ano. Vamos falar também sobre Breno Lopes e Pedro Henrique, que são nomes mais ventilados no momento. Tudo isso, desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e quinta-feira babada. E como rola em Manaus, Audax Vasco, sétima rodada da Taça Guanabara. E o Vasco, na verdade, diferente que eu disse ontem, vem de 3 tropeços, né? No empate para o Bangu, derrota para o Nova Iguaçu e empate contra o Flamengo. Então tem que voltar a fazer as pazes da vitória quinta-feira contra o Audax. E olha que a torcida do Vasco vai lotar lá os ingressos e praticamente esgotados lá para Manaus. E será um jogo que eu acho que vai ter tudo lá para o Vasco sair da vitória, apesar de o Vasco não terá 3 faltas extremamente importantes. Paulinho, perdemos já por toda a temporada, Jair, perdemos por toda a temporada, e Maher, que jogou no sacrifício, estava com visura na coluna que impedia, inclusive ele postou nas redes sociais dele, impedia dele fazer movimentos que exigem de um centroavante, e por isso ele não estava 100%. Perdeu gols que geralmente ele não perde, mas é engraçado que, sabe aqueles parentes que raramente se visita, quando se visita, fica julgando o jeito de você viver, de você agir e tudo mais. Os torcedores que eu ouvi nas postagens dele falando que mesmo assim ele não deveria ter perdido aquele gol contra o Flamengo. É engraçado porque tem uma pessoa querida que falar, faz. Queria que um desses aí tivesse uma dor horrível nas costas, se ia conseguir fazer o que o Marresco fez nesses últimos jogos, inclusive quase marcou 2 gols. Mas ele vai fazer falta, muito provavelmente o Ryan será titular no jogo de quinta-feira. Mostra a carência do Vasco, a necessidade do Vasco de reforçar a sua equipe, que o adolescente será a solução para o lugar do seu titular. O Ryan tem um futuro enorme pela frente. Eu vejo ele ter um potencial sim, de virar, inclusive, ídolo no Vasco. Mas pode queimar etapas. E botar um cara de 17, eu não sei se já fez 18 anos, com a responsabilidade de ser um homem-gol do Vasco. O Romário, outros tempos. O Romário é um cara muito acima da média, mas assim, ele teve um grande professor, posso dizer, que se chamava Roberto Nunes. Ele nunca mostrou gratidão com isso, mas o quê? Nem o Antônio Lopes, que botava ele para treinar finalização. Mas ele foi um jogador fora de série, mas ele deveria ter sido grato com o seu primeiro parceiro de ataque, e o Antônio Lopes. Mas é uma necessidade, mostrar uma carência do Vasco, a necessidade do Vasco ir ao mercado. Por isso mesmo que o Vasco está olhando o atacante Pedro Henrique do Internacional,
o próprio jogador quer sair de Porto Alegre, sair do Colorado Gaúcho, mas o Internacional gastou um dinheirão para contratar esse jogador. O Vasco tentou, inicialmente para um empréstimo, com opção de compra, se um jogador chegasse no número X de jogos ou no número X de gols, o Vasco teria que ser obrigado a comprar. Mas o Inter se bolsou e fez um investimento grande. E para enxugar a folha salarial, o Clube de Porto Alegre estavam querendo vender em definitivo. Aí fica o carro da 77. Aquela burocracia que a gente já conhece. Passa por vários setores para ver se aprova ou não essa contratação. Bom, tentei o contato com o empresário, Merkel, que não responde. Eu vendo até com o Marcos Jacob, do Detetive Vascaíno, se responde. A ele também não responde. Agora esses empresários, para não comprometer, por assim dizer, quando há uma negociação, eles não tentam falar muito para não... Eles chegaram a um denominado comum com o clube que eles estão negociando. Agora, uma coisa é desse meio do futebol que não é... Essa parte do futebol não é tão legal. Quando eles não têm um clube interessado naquele cliente, aí eles chegam na imprensa, especulam, ventilam, travam o nome daquele cliente para ver se agrada a torcida daquele clube, para pressionar a diretoria daquele clube e fazer uma negociação com aquele cliente. Quando há negociação mesmo, eu respondo. Quando é Cury, que é o empresário do Breno Lopes, antes ele me respondia, eu tinha até colegas que até falavam que eu devia levantar a mão para os céus, que era pelo menos raros do que o Cury respondia, pelo menos sobre o Breno Lopes não está respondendo, mas pelo que eu sei da fonte ligada ao Vasco, ao otimismo dos dois casos. E o Breno Lopes também quer sair do Palmeiras, mas eu já vi o futebol do Breno, é um bom jogador, mas eu ainda vejo, não é aquele cara que faria perfeitamente a função que o Paulinho fazia. Um 8 como o Paulinho é raro no mundo. A gente vai ter que conviver com essa ausência, pelo menos nessa temporada. Agora com o Jair. O Jair não fazia a função com tanta perfeição que o Paulinho fazia, mas era um jogador extremamente importante. Fez gols importantes ano passado, como contra o América Mineiro, contra o Cuiabá no turno e contra o América Mineiro no retorno. Também sofreu essa mesma lesão. Eu acho que vou ter que ir no mercado. Era preciso, novamente, falando, já parecemos descorranhados, mas não tem jeito, do Alexandre Matos. Outro que já está por aqui com os americanos, com essa demora, eles faziam os americanos entenderem que o futebol não dá para fazer essa burocracia toda. Vamos aguardar essas duas negociações para ver como é que vai ser o desfecho, tanto do Breno quanto do Pedro Henrique. Mas terá que ir para o mercado, não tem jeito. Não vou poder esperar até a janela do meio do ano. A janela do meio do ano abre um leque maior por causa da Europa. Mas, devido a essas necessidades
que surgiram, não poderá esperar até a janela no meio do ano, nem para o meio de campo, nem para o ataque, um substituto mais maduro, posso dizer, para ser ou a sombra ou um reserva natural do Barreto. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco.